Ora, vamos dar início à massa de croissants. Croissants, uma pré-levedação, uma pré-fermentação, com farinha, 1/3 da farinha, ou seja, como base temos 1 kg de farinha, 250 gramas, colocamos o fermento de levedura, e leite, de preferência, frio, a 10 graus. Basta trabalhar, empapar aqui um pouco de farinha com este leite. Vamos juntar aqui também o açúcar, já na primeira parte da levedação. Realmente estes apetrechos dão-nos sempre uma ajuda enorme quando é a fazer estas massas na mesa, porque entretanto vai-nos ajudando a juntar as farinhas, os ingredientes e a deixar a mesa relativamente limpa. Ok, nesta parte não precisamos de desenvolver muito a massa. Ok, temos esta parte da massa fica de lado. Só tapar isto ligeiramente para que não seque e vamos continuar com a massa, sendo que este terço vai desenvolvendo ali à parte. Aqui a restante farinha, isto um ovo no centro da massa, melhorante. O melhorante é apenas um produto que melhora a qualidade das farinhas e mantém o produto fresco depois de concluído. Por muito mais tempo, leite. Juntando isto. Isto, a primeira parte desta massa, ou seja, a pré-fermentação, pode ser feita inclusive com 2 ou 3 horas de antecedência. Ajuda-nos ainda mais a desenvolver a massa e ajuda-nos a amassar a massa, que muitas vezes também aquilo facilita-nos a amassadura. Ok, aqui podemos ir juntando esta massa e trabalhá-la toda em conjunto.
Ok, depois de fazermos toda a mistura dos ingredientes, neste momento o processo é hidratar todos esses ingredientes e daqui para a frente, durante 5 minutos, pelo menos tentar desenvolver a massa, ou seja, a proteína glúten. E isso será mais ou menos 5 minutos em que nós vamos trabalhar aqui esta massa. É sempre pressioná-la, isto às vezes serve de brincadeira, que a gente pode brincar com a massa. Ok, tivemos a fazer o desenvolvimento da massa, colocámos aqui de lado, tapámos, deixámos repousar pelo menos 15 a 20 minutos. Ok, neste momento, o que é que fazemos? Colocamos a massa, sempre, importante, sempre, sobre a mesa, farinha, para que as massas não colem à mesa, pressionamos ligeiramente, agarramos num equipamento destes, que é sempre bom ter um aparelho destes, fazer a abertura da massa, um pedacinho. Temos aqui a margarina folhada. Convém espalmar um bocadinho é importante que a margarina se apresente sempre só num pedaço, não aos pedacinhos dentro da massa, porque nós, ao estender a massa, esses pedacinhos vão se dividindo pela massa e é muito mais difícil nós obtermos folhas e camadas uniformes. Se aplicarmos a margarina dentro da massa toda numa só peça, é sempre muito mais fácil. Aqui, sempre que houver dificuldade em trabalhar as massas, neste caso, quando é para folhar as massas, se houver dificuldade em que as massas se estendam, o que é que temos que fazer? Sempre dar um descanso à massa. Se dermos um descanso à massa, é sempre tudo muito mais fácil fazer. Por isso, o rolo desliza muito melhor, a massa estende, a dificuldade é muito menor. Não é preciso estender demasiado a massa. O que a gente pretende é simplesmente agarrar neste pedacinho de margarina e colocá-lo no centro da massa. Em vez de puxarmos toda a massa para o centro, fazemos só uma dobra e quando se faz a dobra, faz-se logo a dobra, de modo que a massa fique em retângulo sobre a mesa. Sempre um polvilhozinho de farinha na mesa, mais por cima, nada de excessos de farinha em cima da massa, um toquezinho com o rolo, isto uma largura e a partir de agora a massa é sempre estendida em comprimento. O rolo entra sempre ao meio da massa. Isto porquê? Porque ao estender, ela vem já com este formato retangular. Nós fechamos a massa numa volta simples. Uma volta simples designa-se como a massa dobrada em 3, neste caso ali para o centro, e, escusado será dizer, as extremidades vão ter que se comporem sempre muito bem. Isto está fechado. Isto representa uma volta simples à massa e massa de croissants leva 3 voltas simples, ou seja, temos que repetir este processo 3 vezes. Neste momento a massa ainda se mantém macia, o que podemos fazer já mais uma volta. Novamente um toquezinho, carregamos aqui na extremidade, sendo que a última dobra fica sempre ligeiramente dentro da massa, nunca passa para o outro lado da dobra, porque esta massa aqui, por enquanto, ainda não tem gordura nenhuma, e então fica sempre ligeiramente dentro. Um toquezinho faz-se em largura e a seguir em comprimento. Vira-se a massa e esta última dobra fica sempre do nosso lado esquerdo,
Se nós tivermos o cuidado de colocar sempre a dobra do lado esquerdo, a gente nunca se engana, nem vai dobrar a massa em sentido contrário. Isto depois é sempre só um toquezinho. Como vem depois, a facilidade com que se tem em estender a massa é muito fácil mesmo de se estender. Mais uma dobra, o excesso de farinha à superfície da massa é sempre retirada. Okay? Isto porquê? Nós precisamos de farinha, é na mesa para não se colar à mesa. Sempre que dobramos a massa, o objetivo é não separar as folhas, é depois tentar uni-las, e o excesso de farinha que fica sobre a massa já não nos ajuda nada, nem ajuda a massa, só prejudica. Porque não deixa de ser um pedaço de farinha seca no meio da massa. Uma dobra. O que é que fazemos? Como ela está a ficar cada vez mais forte, neste momento, vamos lhe dar 10 minutinhos de descanso. E voltamos já para completar isto. Ok. Depois deste descanso que demos à massa, vamos terminar com a última volta. Vamos tirar isto do plástico. Mais uma vez, polvilhar suavemente a mesa com um bocadinho de farinha. Também por cima para que o rolo não cole à massa. Agora eu viro esta última dobra para a câmara para se poder ver melhor. A dobra fica sempre ligeiramente dentro, como já tinha referido há pouco. Trava-se aqui batendo com o rolo. Fazemos um bocadinho de largura e, neste momento, a massa. E vamos fazer comprimento. Como podem perceber, é muito fácil de trabalhar quando ela tem o seu descanso. Ora, e fecha-se novamente. Temos a massa completa com 3 voltas simples. Voltamos a colocar dentro do plástico. Damos-lhe aqui pelo menos 15 minutos de descanso para podermos estender melhor e voltamos a esticar. Só um momentinho, então. Terminamos os 15 minutos da massa. Voltamos o mesmo processo. Farinha na mesa. Massa. Chuveirinho de farinha. Aqui já temos uma massa completa. Cortamos a massa em duas. Vamos fazer aqui, converter isto para já em croissants simples. Vamos fazer uns recheados com creme de ovo com amêndoa. E vamos fazer umas napolitanas e vamos fazer umas merendas mistas. Aqui fazemos só a massa, normalmente trazemos a massa com uma largura entre 20 centímetros, digamos assim. Depois é só estender em comprimento. Há que respeitar sempre a espessura da massa. Muito grossa, não, mas também não demasiado fina, porque depois também o efeito de forno não se nota tanto. Quando se faz a cozedura, praticamente a massa não cresce. Isto porquê? Como isto, a ideia é manter a massa com umas camadas de massa e gordura visíveis para que se consiga notar o efeito no forno. Se eu continuar a estender a massa e ficar mais fina, ela fica compactada. Acerta-se a massa. Aqui. Enrolar um croissant. Normalmente não é muito vulgar verem este formato de croissant. Eu pessoalmente
gosto muito de fazer este formato, enrolar e fechar, travar aqui as pontas. Como vê, enrolar isto. Também é preciso explicar isto um bocadinho mais fácil. Nunca se deve pressionar nestas pontas, convém que a massa fique descansar. Aqui no centro, dá-se uma voltinha primeiro, colocam-se as mãos nesta posição e ela vai. Chega aqui no bico, parou, travou e fechou e travamos aqui estas pontas. Okay. O modelo tradicional, apenas isto. Ok, agarramos na restante massa, estas pontas colocam-se aqui de lado, só um pedacinho de farinha, esta mais larga, mas isto também depende. O croissant convém manter a massa sempre com uma largura de 18 a 20 centímetros. Aqui vamos aproveitar a massa para outras coisas. Começamos já pelas merendas. Então, em vez de destruirmos um bocadinho de massa, aproveitamos as pontas, não vamos aparar. Vamos colocar umas fatias de fiambre. E depois umas fatias de queijo. Fechamos a massa. Esta massa vem até praticamente ao meio, depois nós é que ajustamos, vamos puxando só um bocadinho, não precisamos de trazer a massa a tapar completamente o fiambre. Aqui, ovo, é importante pincelar esta parte. Então, o que é que temos que calcular? Um pedaço de massa de modo que cubra esta parte aqui. Puxamos para dentro e temos isto fechado. Viramos isto ao contrário. Podemos fazer aqui umas marcas. Okay? E cortamos. Temos aqui merendas. Depois já vamos colocar isto no tabuleiro. Vamos só fazer o seguimento. Neste momento temos a restante massa. Vamos fazer a continuação. Pomas napolitanas. Vamos trabalhar o chocolate, barritas de chocolate. Este chocolate é mais pastoso, o que no forno não vai derreter totalmente. Ele vai ficar macio, mas não vai sair de dentro da massa. Fazer o fecho. Voltamos aqui a fazer o mesmo processo. Pincelar. Cortar e
e temos. O que é que podemos fazer? Colocamos o dedo e sentimos aonde é que podemos cortar sem danificar a faca e o chocolate, ok? E neste momento conseguimos obter aqui, para dar assim um bocadinho de estilo, acabamos por dar 2 toques na massa, isto depois de cozido faz um efeito muito giro. E restou-nos aqui um pedacinho de massa, mantemos aqui aquilo que tínhamos falado nos 20 centímetros e vamos fazer só aqui 3 ou 4 croissants recheados. Ora, temos aqui o creme de ovo com amêndoa. Eu não vou colocar, como são poucos, nem vou sujar o saco. Vou colocar isto mesmo à colher. Este creme está um bocadinho espesso porque convém que ele esteja mais sólido para colocar dentro do croissant para que no forno não comece a sair. Ok, fazer o fecho do croissant. Aqui estes convém chegar aqui e carregar aqui no creme, só se carrega no creme, enrola-se. Estes aqui temos que fazer o auxílio ao enrolar e auxiliar isto até ao final, não se pode. Ora. Ok, temos este croissantzinho de amêndoa. O que é que eu posso fazer? Antes de colocar no tabuleiro, só para termos, já ficamos a fazer a finalização. Posso pincelar, só para vocês poderem ver já praticamente como é que se termina o croissant. Pincela-se bem com o ovo, convém pincelar bem a massa. Não é muito ovo, é puxar bem o ovo com o pincel para que não fique o ovo a escorrer pela massa abaixo. Aqui estes, colocamos um bocadinho de amêndoa laminada pelo croissant. Ok. E o excesso de amêndoa ainda podemos reaproveitar. Os tabuleiros que tenho aqui, vamos dispor isto no tabuleiro. Isto convém ficar com os espaços. Ora, croissant normalmente coze com algo que tenha recheio. Pode cozer aqui com as merendas. Assim ainda conseguimos empurrar aqui este. Ok, podemos já pincelar. Agora, este croissant enrola-se, coloca-se na mesa, mas depois dá-se um jeitinho, quando se coloca no tabuleiro, ele fecha-se ligeiramente, ele fica sempre meio curvado. Este é um estilo já um bocadinho diferente, que eu gosto muito de fazer também, e depois de cozido consegue dar assim uma fotografia diferente. Este, acho que se pode juntar aqui.
E este ainda precisamos de mais um tabuleiro. Vou pincelar só já aqui para terminar isto. Isto depois ou vai à estufa ou fica numa zona em que a temperatura seja assim como hoje. Hoje, por acaso, está uma temperatura relativamente alta, que isto praticamente nem precisa de estufa, né? No inverno, é notório que todos este tipo de massas leve muito mais tempo a levedar e seja necessário realmente uma estufa a 40 ou 45 graus. Caso contrário, a massa não desenvolve. E isto pretende-se que se dê o descanso, precisamente só se pode cozer depois de a massa arejar. Ela tem que estar bem arejada antes de cozer. Ok, colocamos então isto, 15, 20 minutos a uma temperatura destas, colocamos aqui de lado e depois vamos cozer e voltamos. Ok, vamos dar início à massa folhada. Farinha na mesa, uma abertura antes de colocar a água. Só aqui um pormenor. Coloque-se o sal. Se estiverem a fazer massa folhada, que não a consumam toda logo de seguida, o que é que podem fazer? Dá-lhe durabilidade. Uns pinguinhos de sumo de limão, só um pedacinho de margarina e água no centro. Trabalhamos isto. Na mesa empapamos sempre aqui um bocadinho antes de a massa folhada. É uma massa muito fácil de fazer. Eu, por acaso, pessoalmente gosto muito dos doces folhados, mas também gosto muito de fazer a massa porque acho que é muito simples de fazer, só ligar. Aqui vamos colocar, como normalmente acontece, há sempre necessidade de ajustar a umidade da massa, porque isto tem a ver com as farinhas. As farinhas, se estiverem muito secas, é óbvio que as quantidades que temos na ficha técnica, às vezes, pode ser demais e, a maior parte das vezes, em especial no tempo de verão, a umidade tem que ser ajustada. A consistência da massa é extremamente importante. Ir adicionando é sempre aos poucos, mas é antes de completarmos a amassadura. Isto porquê? Porque depois disso é muito difícil incorporar a água na massa. Isto agora é só trabalhar pela mesa toda, porque à medida que se vai pressionando na mesa, ela vai ligando e vai limpando a mesa. Todo este excesso de farinha que existe em cima da mesa, ele vai ser incorporado na massa. Isto, normalmente chegamos ao final e temos as mãos limpas, ok? Polvilhar a mesa só com um bocadinho de farinha e vamos deixar esta massa pelo menos 15 minutos a descansar. Depois vocês já veem o resultado depois deste descanso. Ela relaxa, fica macia e muito mais fácil de estender. Voltamos já. Ok, vamos dar continuidade à massa folhada. Depois deste descanso, farinha na mesa, podem ver a massa está muito mais macia, relaxou, rolo em cima, basta, não é preciso demasiado porque a quantidade da massa também não é muita
Temos aqui já a margarina folhada pesada. Convém que a gordura esteja sempre à temperatura ambiente, mas um ambiente de verão. E se não estiver, se estiver muito rica, convém batê-la com um rolo para ela ficar macia antes de colocar dentro da massa. Isso é que é importante. É importante que a margarina entre dentro da massa, mas macia. Senão a dificuldade e também vai originar, quando nós queremos estender a massa, ela começa a partir. Aqui na dobra, puxamos isto aqui ao meio. Sempre partir no formato retangular, farinha na mesa, um chuveirinho de farinha em cima, dar-lhe um bocadinho de largura e estender sempre em comprimento. O rolo entra aqui ao meio da massa, é só pressionar e é isto que temos que fazer. Fechamos a massa em volta simples, tirar o excesso de farinha sempre existente aqui nesta massa. Isto convém alinhar sempre a massa. Okay. Batemos isto, largura, virar a massa com a dobra para o lado esquerdo e pressionar a massa em comprimento. Aqui. Mais uma volta. Por isso, uma volta simples designa-se em 3 folhas, é dobrada em 3. Se olharem para aqui, conseguem ver, tem aqui 3 folhas. Okay? Marca-se aqui. Como a massa está a começar a prender, o que é que fazemos? Deixamos ela descansar mais um bocadinho, relaxadinha, damos-lhe 10 minutos e a seguir é muito mais fácil. Para que a gente não se engane, marcamos sempre e isto diz-nos que já tem 2 voltas simples. Plástico, como sempre, fechar a massa para que não seque, a deslocação do ar origina que a massa ganhe uma crosta e é prejudicial para a massa. Vamos continuar com a massa folhada. Depois deste descanso, tem 2 voltas, descanso. Damos-lhe largura novamente. Viramos. E mais uma volta. Terceira volta simples. Fechamos. Volta. Mais um bocadinho de largura desta vez. Acertar isto. Quarta volta. Sempre que tiverem dificuldade em estender a massa na quarta volta simples, podem dar-lhe mais um descanso de 5 a 10 minutos, só para facilitar estender a massa. Em vez de pressionar muito a massa, ela, como vai relaxar, vai ser muito mais fácil de estender. Eu vou continuar, porque a quantidade também não é muita, conseguimos fazer isso, mas nota-se que já há mais dificuldade em estender.
dá só uma voltinha. Fazemos última volta. 2 voltas para dentro, as 2 pontas para dentro, aliás, e o fecho em livro. Livro. 4 voltas simples. 1, 2, 3, 4. Aqui, total da massa. 4 voltas simples, 1 em livre. 5 voltas e meia no total. Descanso. E pode ser utilizada durante uns dias. Isto conserva pelo menos uma semana no frio e tem muitas utilidades. Vamos agarrar na massa folhada, prosseguir com o trabalho. Entretanto, vamos retirar aqui metade desta massa, vamos estender e vamos preparar este pedaço de massa folhada para fazer o doce 1000 folhas. Então é estender a massa em todas as direções. Isto é para ficar com um retângulo não, mais quadrado que retângulo, vá. Como a massa não é muita, tentar respeitar também a espessura da massa. Aqui convém estender isto com um bocadinho de zelo, para que a massa não se transforme em bicos, pois para aproveitar é sempre mais difícil. Ok, para 1000 folhas, fininha, esta parte, pode-se ver que está correto. Tabuleiro, para cozer, convém cozer nas costas do tabuleiro uma folha de papel, coloca-se a massa, apara-se isto, estas aparas aproveitam-se depois para um outro doce. Ok, perfura-se para que a massa respire. Nova folha de papel em cima da massa e outro tabuleiro com as costas em cima da massa. E é assim que vai para o forno. Seguindo com a massa, vou tentar dividir isto ainda para 2 tipos de doces. Aqui vamos fazer 2 ou 3 travesseiros, só para mostrar como é que isto funciona. Aqui convém ter 14 por 12, mais ou menos, a massa. Não tão fina como acabámos de fazer com a massa para o pastel de nata, para o doce 1000 folhas. Já são muitos pensamentos e utilidades da massa folhada. Ok, tranquilo. Voltamos. Temos aqui, fazemos só 3 pecinhas, daqui, suficiente. Pincelamos as extremidades, colocamos o recheio. E fechamos. Dobramos isto para aqui e esta que tem o ovo, aqui um bocadinho mal pincelado, esta que tem o ovo fica aqui no meio. Pressiona-se e fecha-se só ligeiramente aqui.
Aqui, só para mostrar, para o palmier, tendo mais quantidade, a massa está em formato livro. Abre-se o livro, temos aqui a massa, isto já é muito pouco. Isto é para mostrar como damos o aproveitamento às aparas do folhado. Agarramos nisto e vamos estendendo todas as aparas no centro da massa. Fechamos e estendemos novamente. Ora, isto não dá para muito. E aqui, em vez de termos farinha na mesa, vamos começar a estender a massa sobre açúcar. Colocamos mais um pouco de açúcar. Isto porque o açúcar vai derreter ligeiramente e vai caramelizar a massa folhada e o palmier. E vamos aproveitar isto para fazer uns palmierzinhos. Vamos fazer uns miniatura. A massa também já não é assim tanto, mas é só para mostrar como é que isto funciona. Aqui as pontas, fazer uma dobra, começar a dividir isto e mais duas. Deixar aqui um espaço de um dedo para podermos casar a massa. E depois e terminamos para hoje alguns doces que estavam destinados para fazermos aqui com massa folhada. Isto são só exemplos, há muito mais em que nós possamos utilizar a massa folhada. Para já, eu vou dispor depois isto num tabuleiro e cozer, e depois de cozido voltamos a fazer o empratamento e a apresentação. Podemos ver, acabar de concluir, colocámos o folhado a cozer, neste momento está pronto a sair, é só para acrescentar de que a temperatura ronda sempre os 190, 200, 210 graus, muitas vezes também depende do forno. Este forno não é demasiado forte, o que podemos manter sempre a cozedura nos 200 graus. Ok, temos aqui o travesseiro, temos o palmier que fizemos, vamos colocar aqui deste lado. Temos aqui o pedaço de folhado para o mil folhas, também está cozido. Fininho, tostadinho, bastante crocante. Vamos cortá-lo às tiras, vamos rechear já de seguida. É só deixar arrefecer um bocadinho e vamos concluir esse trabalho. Aqui vamos fazer o processo do creme de anjos, ou conhecido também como creme diplomata ou como creme mousseline. É um creme que tem por base um creme pasteleiro que leva gelatina depois e leva no fim uma envolvida nata batida. Aqui temos o leite, o açúcar, a manteiga e vagem de baunilha. Aqui juntamos a farinha maisena com o açúcar e temos gemas e ovos, tudo previamente batido. E aqui temos a gelatina que foi previamente molhada em água bem fria. O nosso leite, a nossa preparação já está a ferver. O que vamos fazer agora é juntar um pouco desta preparação aqui ao nosso preparado. Isto serve para ambientar às gemas a temperatura. Portanto, se não fizéssemos esta forma de
de temperar as gemas, elas acabariam por cozer. Então temos que ambientar aqui as gemas ao preparado. Estando tudo bem envolvido, volta outra vez para o tacho. Daqui vamos mexendo sempre até engrossar. Este processo é relativamente rápido. É importante sempre que a temperatura a que estamos a cozer não seja muito elevada, para não queimar. Estamos a usar também um tacho de cobre que facilita, que evita também que possa acontecer queima. Quando a mistura começar a engrossar, o que vamos fazer é juntar a gelatina demolhada para dentro do creme. Já está a começar a engrossar. É importante mexer sempre com varas, que é para que consigamos que a mistura fique o mais lisa possível. O amido agora também começa a espessar. Sempre em lume baixo para cozer bem o amido. É importante que a gelatina seja demolhada em água bem fria, porque muitas das vezes a água que sai das torneiras, portanto, está quente, em dias quentes, se a água estiver morna, a gelatina vai acabar por se começar a dissolver e não vamos conseguir aproveitar o total poder espessante dela. Depois de molhada e hidratada, escorremos e então vamos está um creme bastante liso. Vamos só tirar aqui do lume um bocadinho. Juntamos a gelatina e voltamos a colocar ao lume para cozer mais um pouco. Este creme agora vai ficar a arrefecer. Tem que arrefecer o ideal por umas 2, 3 horas para ficar bem compacto, para a gelatina também fazer o seu efeito. E vamos tirar do lume. O nosso creme diplomata já arrefeceu, 2 a 3 horas, já está compacto e vamos batê-lo com a raquete. É importante que o batamos antes de incorporar as natas batidas para ele ficar o mais cremoso possível, porque uma vez que tem a gelatina, a tendência dele vai ser para ficar bem compacto. Portanto, com a raquete, damos-lhe só uma volta. E agora vamos com o Salazar incorporar as natas. Natas batidas. Já não vamos bater, já vamos fazer o movimento de envolver. Como veem, está um creme perfeitamente homogéneo. E vamos então passar aqui ao mil folhas.
A placa de mil folhas já está fria, já arrefeceu. Vamos cortar, vamos aparar aqui a placa de mil folhas. Vamos fazer 3 bandas, mais ou menos do mesmo tamanho, para que as consigamos sobrepor. Preparados. Está estaladiça, está crocante. Temos 3 placas distintas e vamos começar a fazer a montagem do mil folhas. Portanto, temos o nosso creme. Vamos dividir aqui. Alisamos com a espátula, devagarinho, porque a massa está muito fina e quebradiça. Tentamos dividir irmamente. Colocamos a outra, vamos pôr esta aqui no meio. A outra placa, voltamos a pôr creme. Voltamos a espalhar. E pomos a última placa sempre por cima. Normalmente viramos ao contrário, porque é onde está a zona mais lisa, para depois conseguirmos fazer o efeito que eu vos vou mostrar a seguir. Rapamos aqui as bordinhas e vamos passar à parte de cobrir com o fondant. Vamos então fazer a última parte do nosso mil folhas. Temos aqui o fondant, que foi aquecido, e temos aqui cacau, que foi aquecido também com um bocadinho de fondant e sempre tendo atenção às temperaturas. Porquê? Porque o fondant é um açúcar que arrefece muito rápido e quando ele arrefece já não vamos conseguir trabalhar. Então temos que aproximar aqui umas texturas do fondant e depois do cacau. O fondant, se for muito aquecido, ele depois perde o brilho, portanto não vamos ter aquele brilho típico do fondant. Vamos começar por espalhar o fondant por cima da nossa placa. Segurem sempre numa das pontas para que e agora este processo tem que ser muito rápido porque é o processo que nos vai permitir fazer o efeito típico do mil folhas. Frio, antes de cortar, está feito. Vamos então finalizar o que nos falta da massa folhada, o mil folhas.
Vamos aparar aqui os cantinhos. E agora vamos aparar este lado. É importante sempre limparmos a faca de cada vez que fazemos o corte para que não fiquem os restos de folhado depois em cima. Vamos pôr aqui 3 exemplares. Como vêem, folhado, creme. Está feito o nosso mil folhas. Vamos só fazer aqui uma breve apresentação. Portanto, temos os palmiers, os travesseiros de Sintra e os mil folhas feitos com massa folhada. Agora o que podes fazer é cortas ali à frente. Vamos então aos exemplares que fizemos com a massa de croissant. Temos o croissant com doce de amêndoa, doce de ovo e amêndoa. Temos as merendas recheadas com queijo e fiambres. Este queijo babou um bocadinho, portanto tinha que ser um queijo se calhar menos gordo. E temos os croissants. Temos aqui os 2 tipos de croissants que fizemos, os que fechamos as perninhas e o que ficou aberto. Podemos ver aqui no croissant, portanto, o folhado, o folhadinho, e temos as nossas napolitanas, que eu vou cortar aqui uma para verem o chocolate.